Olá, hoje nós vamos falar da importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida em todo o tempo. Muito importante, é essencial nós termos o Espírito Santo, nós conhecermos o plano de Deus na nossa vida. E para nós conhecermos o plano de Deus é só pelo Espírito Santo que vai nos, capacitar, nos ensinar, nos mostrar o plano de Deus, o plano de redenção. Sem a presença do Espírito Santo, o mundo, a criação, o universo, nós seres humanos não existiríamos. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus movia sobre a face das águas. Ou seja, sem o Espírito Santo, nós também não teríamos o quê? A Bíblia, essa palavra revelada para nós. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Foram inspirados, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não teríamos hoje o Novo Testamento. João 14, 26, olha, mas aquele Consolador, o que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto tenho dito. Jesus ensinando aqui, falando para os seus discípulos, que ele ia voltar para o Pai, mas ele ia derramar sobre nós, enviar o Espírito Santo para nos fazer lembrar tudo que Jesus tinha nos ensinado. Tudo tem a presença do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Que maravilha! Você crê no Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Aleluia! Ou seja, nenhum poder pode proclamar o Evangelho, pode pregar a palavra, pode profetizar, anunciar o plano de Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Atos 1:8 está falando: e recebereis poder ao descer, sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, amados, não haveria fé, nem novo nascimento e nem santidade. Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui agora. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. A Bíblia revela que o Espírito Santo, ele não é uma influência, mas ele é o poder de Deus manifestado em nós, através do Espírito Santo, para que nós venhamos a ter uma vida na presença do Senhor, de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Olha, ele tem, o Espírito Santo, ele tem, sobre nós, poder, ele nos dá poder.
na oração, Ele nos dá força, Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem atributos, amados. O Espírito Santo como pessoa. Olha, Romanos 2, 27, a Bíblia está falando que o Espírito Santo, ele examina os corações, sabe, né? Os corações, sabe a intenção do Espírito e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele conhece a intenção do meu coração, do seu coração. O Espírito Santo, ele nos leva à intimidade, à comunhão com Deus, o nosso Criador. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8, 11. Depois você pode ler aí na sua Bíblia. Também o Espírito Santo é o agente da nossa santificação, da nossa purificação, nos dirige, porque Ele habita em nós, como eu já disse. O Espírito Santo é que nos liberta da escravidão do pecado. Romanos 8, 2 e 4. O Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele revela o amor de Deus. Romanos 5:5. Há esperança, olha, há esperança. A esperança não traz confusão. Portanto, o que ama, aliás, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo que nos alegra, nos consola, nos reveste, aleluia, nos dá alegria, poder para realizar a obra de Deus, aquilo que Deus, aquele dom que Deus colocou nas suas mãos. É pelo Espírito Santo de Deus que ele vai ser manifestado. E para concluir, eu quero falar para você, olha, uma pessoa, para ter um relacionamento com Deus, para ter uma comunhão com Deus, precisa de conhecer o Espírito Santo. Amém? Então, quando nós voltamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai falar no Evangelho de João que havia ali um homem chamado Ananias e com a sua mulher Safira. E eles mentiram diante da igreja. Olha, Deus, sabe, manifestou na hora. Eles morreram, porque nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. É grave, amados. O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Então nós precisamos estar sempre alertos. Ananias e Safira morreram. Sabe, eu creio que o Senhor deixou isso registrado para nos dar exemplo de como nós precisamos estar diante de Deus. Não adianta chegarmos diante de Deus com engano, mas nós precisamos chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado, com verdade. Aleluias. Se tem alguém que mente para o Espírito Santo, está mentindo para o próprio Deus. Então, é muito sério. Ananias e Safira, eles pecaram. Sabe por quê? Porque eles amou o mundo material, o dinheiro, sabe? As coisas materiais, amados. Tem tirado muitas pessoas da presença de Deus, tem entristecido o Espírito Santo. Nos tempos de hoje não é diferente. O materialismo, né? O desejo de prosperar, o desejo de enriquecer, o desejo de ter tudo nessa terra está nos afastando de Deus, porque a palavra do Senhor diz que primeiro nós precisamos buscar o quê? O reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas o próprio Deus
vai nos acrescentar. Ninguém pode ser cheio do amor de Deus se tiver o seu amor como prioridade aqui na terra. Podemos aplicar na nossa vida. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem humildade, ela tem reverência diante de Deus, ela tem temor diante de Deus e ela busca, sabe, em tudo ela busca a direção de Deus. Se não tiver essas características, o perigo está rondando. Então é necessário andarmos com Deus. Somos pecadores? Sim, mas nós não podemos mais viver na prática do pecado, porque a partir do momento que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, que eu creio no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário para me salvar, para perdoar os meus pecados, e agora eu vou ter o quê? O Espírito Santo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, me ensinando, me conduzindo, me corrigindo, me levando a uma vida de santidade. Não podemos deixar de experimentar essa presença maravilhosa, milagrosa na nossa vida. Pela fé, eu quero profetizar agora o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu te louvo e te exalto. Eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade. Ó, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós nesse momento. Cada vida que ouvir essa palavra, meu Deus, batiza no Espírito Santo, traz os dons, traz as revelações, traz as visões do Senhor, Pai. Deus, eu clamo, Pai, a plenitude do teu Espírito Santo, nos dando graça, nos dando sabedoria nesses dias tão difíceis, ó Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, nos usar, Pai, cheios do Espírito Santo para abençoar. Meu Deus, nós queremos ver salvação, nós queremos ver cura, nós queremos ver libertação, nós queremos ver a justiça do Senhor derramada na terra. E nós sabemos que só pelo Teu Espírito nós vamos ver isso, Senhor. Então, Senhor, nos abençoa com a Tua paz. Nos abençoa, Pai, com batismo no Espírito Santo. Nos abençoa com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se essa palavra falou no seu coração, deixa aí o seu like. E se você quiser, pode deixar também aí nos comentários um pedido de oração. Eu vou estar orando por você. E que o Espírito de Deus te envolva. Amém?